aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente Baki Rain, capítulo 16 que chegou aí pra gente. Tô bem empolgado pra comentar aqui, mas como sempre algumas informações. Você sabe como é que funciona, essa é uma versão traduzida do coreano, saiu a versão em russo, mas aí eu não quis confiar porque a versão em russo eu não sei de onde vem a procedência, se vai ter alguém fazendo algumas fake news ali naquela versão, então eu vou continuar com a coreano que é a mais corretinha, tá? Que é a que mais segue o padrão certinho ali pra gente entender sobre isso tudo. Mas valendo lembrar que assim que sair a versão em inglês, eu vou estar ali verificando o pessoal que fala japonês, tudo pra gente fazer a versão em português como eu sempre faço, tá? Eu tenho como ter contato com quem faz as versões principais e mais bem feitinhas da internet, tá? Então, sem mais delongas, simbora para esse capítulo que eu tô bem empolgado. E aqui estamos mais uma vez com um capítulo de Baki Rain. Capítulo 16, onde a gente já vê a capa aí do capítulo, bonitinha pra caramba. Temos o Baki de capa, a gente sabe muito bem que ele aqui tá bem inútil, mas Baki aí na capa. Vemos até mesmo alguns dizeres e o mais importante, né, o nome do capítulo, que seria o capítulo 16, é estética perfeita, o sentido estético perfeito, onde aí passamos para o começo do capítulo, onde vemos o hospital, né, e até mesmo tem os dizeres ali, né, da revista falando, né, que uma emergência era esperada, aquela emergência que todos sabiam que ia acontecer. E ali, adentrando o hospital, vamos até um quarto, e nesse quarto estava o Koushou, que também estava ali sendo visto pelo Kureha junto com alguns assistentes dele, onde ele vai observando o rosto do seu irmão que está ali dormindo, desacordado, e um dos assistentes, um dos enfermeiros ali, começa a falar que as artes marciais são incríveis. Por sequência, ele ainda continua a dizer que ele tinha perdido muito sangue, mas nem acreditava que ele voltou vivo de tudo aquilo. Até mesmo o outro enfermeiro diz que ele perdeu muito sangue e mesmo pessoas que pesavam ali mais de 150 kg, ele não aguentaria tanto assim. Ou seja, ele foi muito persistente, ele foi além da conta. Ele foi alguém realmente de um nível bem absurdo. Onde ali Kureha observando aquilo, e deixou claro aqui que Kureha está imenso pra caramba. A gente sabe que ele é um halterofilista, né? Ele é um fisiculturista, ele gosta de treinar muito, ele tem essa fixação por aumentar sempre o corpo dele. E ali ele acaba dizendo que um gênio das artes marciais foi salvo por outro gênio, um gênio da medicina. E isso é uma história muito boa de se ver e até mesmo de ser contada. Onde os enfermeiros dele começam a rir, a concordar com ele e dizer que era como ele dizia mesmo, que era esta história e era boa. Assim, vemos que passa um dia e no outro dia algo tinha acontecido, né? O corpo ali de Koushou tinha sumido, ele tinha saído daquela cama e com isso vemos que todo mundo fica preocupado. O próprio Kureha vai falar com o pessoal ali e os enfermeiros já acabam dizendo, né, que estavam procurando ele o dia todo, desde a manhã, e não encontra ele em lugar algum. Até mesmo o Kureha pergunta, né, em nenhum lugar, e aponta para cima, dizendo que provavelmente ele estaria lá em cima, né? E aí vemos que o tempo passa e é isso mesmo. Ele estava treinando em cima do hospital, na cobertura. Já estava bem, já estava podendo fazer algumas movimentações. Vemos que o Kureha abre ali a porta junto com os funcionários, né, com os enfermeiros, observam aquilo. Ele até mesmo diz, né, que já tinha imaginado que isso era possível de estar acontecendo. E lá estava o Koushou, né, dando vários golpes, mostrando ali suas habilidades. Inclusive ele vai mudando, mostra ali o chute, mostrando várias coisas que ele pode fazer. Também com esse chute ele já muda para outro, né, que começa a lhe dar um corte no ar bem bonito. E até mesmo aquilo começa a fazer como se fosse um brilho. Na verdade é a poeira ali, mas era como se fosse um brilho, era algo muito bonito de se ver, onde até mesmo os enfermeiros ficavam olhando, o Kureha também, e aí terminava a sua apresentação. E como eu disse, é como se fosse um brilho em volta dele, né, porque é algo muito bonito. E é aí que os enfermeiros olham aquilo e começam a comentar, né, que era incrível, era como uma lâmina. E assim
também se viera visto o próprio Kureha dizendo para não elogiá-lo demais. E aí que vemos que eles vão se aproximando, né? O Kureha vai falando com ele, dizendo que o irmão dele era um mau paciente, pedindo para que ele não fosse um mau paciente assim. Depois chega até mesmo a perguntar, né? Por que ele estava fazendo aquilo, e até fala que era uma boa hora para ele estar se acalmando e não ficar ali no furor treinando. Mas o irmão chega a dizer que ele estava com muita vontade de fazer exercício e simplesmente não aguentava mais ficar parado, esperando ali na cama, remoendo. E é assim que vemos que os enfermeiros começam a se intrometer na conversa, e um deles fala, né, que achou aquilo muito bonito, que a arte marcial era extremamente poderosa. O outro diz que era muito parecida, como se fosse uma dança, e continua mais e mais e mais falar sobre isso, né, que acha muito bonito. E assim vemos que o Kureha mais uma vez acaba dizendo que tinha dito que não era para ficar elogiando demais ele. E assim o Koshou, ouvindo isso, acaba dizendo que aquilo lhe parecia lindo, mas a ideia que ele tinha é que não era lindo, e sim parecia que eles estavam blefando, estavam zoando com ele. Onde até mesmo ele começa a dar um golpe, mostrando, dar um chute, mostrando ali a habilidade, e depois dá um golpe pro chão. O que é bem bonito, é bem legal de se ver. E ele acaba dizendo que ele quer entrar numa forma, num estilo, e diz que a raça dos artistas marciais não pode escapar desta algema, desta forma, desse sentido estético. Sempre é meio que parecido. Todos os artistas marciais têm sempre um modelo a se espelhar. E aí vemos que o Kureha, ao ouvir isso, acaba dizendo que isto era alguma coisa vinculada ali com Jack, e que Jack não tinha. Jack não tinha esse centro estético de arte marcial nas suas peripécias e o que ele fazia. Até mesmo se perguntava se era isso. E sim, o Koshou acaba dizendo que o Jack, ele não se importa com senso estético algum. Ele não se importa com nada desse negócio de regras e fórmulas de arte marciais. Inclusive, a gente até mesmo vê que o Koshou vai dizendo que ele não tem nem a pretensão de ter esse sentido estético. E até mesmo ele começa a explicar algumas coisas, onde ele diz que o Jack se teria o que poderia ser dito num sentido estético, mas bem diferente, né? Onde ele começa a falar de suas presas, né, dos seus dentes de titânio ali, e que aquilo era como se fosse uma técnica de fera chamada morder. E até o Kureha, pensando sobre isso, diz que ele escolheu esse ato desumano, né, esse estilo de arte ali de propósito, e isso mostra o quão ousado o Jack é. E com essas informações, né, o Koshou até começa a pensar que talvez até mesmo o ogro não seria tão completo, não seria tão ousado e tão cheio de ideias como o Jack. E isso faz muito sentido, e eu vou explicar já já. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse capítulo, foi bem interessante a gente ver isso aqui. Como eu falei, né, eu queria falar aqui sobre Yujiro, né? Yujiro, ele tem essa parada, ele tem muito centro estético. Ele não é como o Jack, não. O Jack abandona tudo se aquilo for dar a vitória para ele. Ele já deixou isso claro várias vezes lá em Bakidou, na parte 2, quando ele venceu do Sukune, já deixou claro isso. E a gente viu que o Goudou é isso, não tem aquele senso estético que a gente conta na arte marcial. O próprio Yujiro, ele não luta de força bruta e sem técnica. Tudo que o Yujiro faz tem técnica, ele sabe usar e ele vai usar. E ele é um grande copiador, né? E o Yujiro, ele quando vê uma técnica, ele olha, ele vê, pô, essa técnica rocheira, vou usar. E como ele é muito poderoso, a técnica fica até melhor com ele, porque ele tem mais força para usar daquela técnica. Então, é mais uma coisa que eu sempre comentei aqui, as pessoas não se tocavam, e o próprio Itagaki já deixou pra gente aqui frisado que sim, pelo menos na visão do Koshou, o próprio Yujiro, ele não tem a coragem de ser tão louco assim no quesito de luta, né? Deixar o senso estético em si. Ele vai pelo senso comum, vamos lutar, mas vou usar técnica para aprimorar, para extrair máximo do meu poder. Nunca que o Yujiro ia parar e dizer assim, não, eu vou usar
esse negócio de arte marcial, não, vou focar em criar uma nova e assim usar. Não, ele não cria, ele simplesmente pega as artes que já são prontas. Isso é bem interessante de se ver, né? Mas no final das contas, foi legal um capítulo, foi um capítulo interessante para ver o que o Khosrow aprendeu com tudo isso, o que o Khosrow aprendeu sobre o Jack, que o Jack é bem fora da curva, ele é bem fora do normal, ele é até diferente do próprio Baki, que também, como o Yujiro, pega muitas técnicas, teve curso de muita técnica para aprender e assim poder bater de frente com seus inimigos. Mas como o Jack também, ele inventa coisas. O Baki inventou muita coisa, o que deixou o próprio Yujiro empolgado, né, com aquele velocidade lá da barata e até mesmo com o punho Triceratops. Então é bem legal ver que tanto o Jack como o Baki tem essas semelhanças aí com relação a inventar, criar coisas novas para bater de frente com o pai. Já o pai, por ser poderoso, já veio de hack, né? Já veio desbloqueado o poder dele ali. Ele não precisa inovar muito, ele só precisa fazer o básico que para ele já tá bom. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado sobre tudo isso. Eu achei bem legal, achei da hora pra caramba. Vamos ver o contexto melhor quando eu fizer a versão já finalizada, com tudo ajeitadinho, correspondendo melhor ao japonês, porque aí fica mais legal pra gente comentar as teorias, beleza? Valeu, falou, fui!